Olá, seja muito bem-vindo a esse segundo vídeo de V. Nesse vídeo a gente vai instalar essa linguagem de programação, instalar o executável, o compilador e depois fazer alguns exemplos, tá? Para demonstrar o poder ali do V. Tá? A primeira coisa que a gente vai fazer agora é apresentar uma forma simples de instalar o V, tá? E ele serve para qualquer outra linguagem que tem ali no ASDF. Então a gente vai fazer isso, né? Como já falei, a gente vai fazer através do ASDF. A ASDF é uma aplicação para Linux. Lembrando que, como eu trabalho com Linux, né? Eu vou mostrar aqui como se faz através do Linux. Tá? Eu estou usando o Linux Mint neste momento. A gente vai utilizar ali o ASDF dentro do Linux para instalar. Você pode usar também no Windows o WSL ali, que é uma interface Linux ali dentro do Windows, e poder utilizar também o ASDF ali dentro, tá? Mas aqui eu vou utilizar o meu Linux aqui mesmo, tá? Então a gente abre no asdfvm.com, vou deixar esse link ali nos comentários ali na descrição do vídeo, tá? Para você poder ter acesso, e aí vamos ali em Guide, tá? Onde a gente vai já ter ali a informação de como é que a gente faz isso, né? Instala as dependências, né, que for necessário, faz o download do SDF, instala o SDF, instala o plugin que a gente precisa, que é o plugin do V. Também a gente vai abrir ali o site e depois seta ali como global. Isso aqui não necessariamente é obrigatório, tá? Mas a gente vamos seguindo aqui. Então, assumindo que o seu Linux ali é que nem o meu Linux é o Linux que usa o Aptitude como Package Manager. Então a gente instala esses dois programas aqui, o curl e o git, tá? Deixa eu entrar aqui. Como eu uso o Linux Mint, a gente vai usar o Aptitude, né? Então, como eu não estou em usuário root, né? Então eu uso o comando sudo apt install, como tá aqui agora, ó, sudo, aí o apt install curl e o git, certo? Como eu já tenho, então ele não vai instalar mais nada, que eu já tenho aqui instalado a versão mais recente, então ele não instala mais, então eu não preciso mais disso. Aí depois a gente faz simplesmente copia e cola essa linha, certo? E agora a gente copia esse código e cola aqui, simplesmente assim, no terminal, e aí ele vai configurar ali pra gente o ASDF, né? Depois o que a gente vai fazer é o install o ASDF. Simplesmente a gente copia esse comando aqui, essa instrução para o bash.rc. O bash.rc, vou dar um clear aqui. O bash.rc ele é um arquivo que fica no home, tá? Então se a gente for olhar aqui, ó, o meu deve ter um monte de coisa, mas se a gente for olhar aqui, eu vou entrar como Vim, tá? Vim é um programa de editor de textos, tá? Vou entrar como Vim e bash rc. Pronto. Esse aqui é o arquivo, né? E aí o que ele diz aqui para colocar no final do arquivo, né? Ele diz para colocar na sequência do arquivo aqui. Então eu copio isso aqui e colo aqui no final do arquivo, tá? Você pode usar qualquer editor de texto e ele fica no home, tá bom? E você coloca também este aqui dentro do mesmo arquivo, tá? Dessa maneira, aí você salva o arquivo, muito bem. Aí você pode simplesmente sair e entrar no terminal que o ASDF vai estar colocado. Eu criei um novo terminal aqui e eu tenho o ASDF aqui, né? Já está funcionando esse ASDF. O que eu tenho que fazer agora? Procurar o V no ASDF, tá? Vou botar aqui, ó, no V ASDF. E aí o que acontece, já aparece aqui o plugin do V para ASDF. Simplesmente ele mostra como instalar aqui a ASDF plugin add V. Então é isso que eu vou fazer aqui, dar um clear aqui. Pronto. E aí eu instalo a versão do V. Eu gosto de botar a versão mais recente, porque como é uma linguagem que está em desenvolvimento, eu coloco sempre a linguagem mais recente, né? Que é da seguinte forma: ASDF install v latest. Latest, que é a última versão, tá? Então, vou fazer isso. Legal do V é o seguinte: uma vez instalado, você consegue atualizar o V usando o próprio V sem precisar voltar para o SDF, né? Então, isso já vai dar uma simplificada bastante ali na hora de atualizar a versão do V, né?
Então, uma vez que a gente faz isso aqui, depois é mais simples, tá bom? Então, deixa ele terminar. Muito bem, instalou. E a gente pode executar aqui o V. Ele já abre. Se a gente digitar V, ele abre o repo dele. 4.2. É porque eu estou numa versão anterior, né? Deixa eu fazer o seguinte. Eu tenho que... Estou numa versão anterior que na minha máquina já estava rodando. Eu tenho que colocar a minha versão latest aqui como global, tá? Então eu vou botar V, vou botar SDF global V latest. Então ele vai definir essa V. Pronto. Então eu esqueci de atualizar ali o terminal, tá? Então uma vez que eu usei o comando ASDF global V latest, aí o meu V ele tá realmente na versão 4.3, né, como a gente fez, né? Então só lembrando, a gente utiliza o ASDF install V para instalar, e depois a gente utiliza o global V latest para poder definir ele no escopo global e a gente conseguir acessar de qualquer lugar o nosso compilador V, tá? Pode ter ficado um pouco confuso, mas coloque aí nos comentários que eu vou estar te ajudando, vou estar respondendo aí sua pergunta, sua dúvida, tá bom? Depois que a gente faz isso, a gente tem o V ali, certo? Vou botar aqui V version, a gente vê a versão 4.3, exatamente aquela que a gente tinha instalado, né, que é a 4.3. Na minha máquina tinha 4.2 também, por isso que deu aquele conflitinho. Mas como a gente definiu ela como global aqui, qualquer terminal que eu abrir aqui agora, eu vou ter a mesma versão, tá? Então só para demonstrar aqui, ó, 4.3 nesse novo terminal. Beleza. Então agora o que a gente pode fazer? A gente pode ver um detalhe interessante, que é, uma vez que a gente instalou o V, não precisa mais usar o SDF para instalar de novo as novas versões. A gente pode utilizar o VUp. VUp, o que ele faz? Ele baixa a nova versão e atualiza a versão, né? Então ele baixa, instala e atualiza. Então é uma coisa que o V tem, né, de atualizar a si mesmo. Então, como estou na última versão, ele já acusou aqui, não precisou fazer nada. Então ele atualiza ele mesmo, uma linguagem que atualiza a si mesmo. Isso é muito poderoso, ainda mais numa linguagem que está em desenvolvimento, a gente consegue manter sempre atualizado sem precisar usar outra ferramenta, tá? Sem precisar baixar de novo e tal. Então o próprio V faz isso pra gente. Então deixa eu abrir aqui o nosso editor. Eu uso o VS Code, tá? Então vou abrir aqui o nosso editor. Eu já tô aqui no ponto. Deixa eu ver se esse terminal tá atualizado. V version tá 4.3, tá atualizado. Então o que a gente pode fazer aqui? Criar uma pasta aqui dentro, tá? Esse aqui é o VS Code, tá? Só tá mais escuro, né? Mas eu crio uma pasta aqui dentro, vou botar teste 1. Na verdade, eu vou botar teste não para não confundir, né? Vou botar aqui exemplo 1, tá? Exemplo 1. Pronto, então dentro do exemplo 1 eu vou entrar aqui no terminal. Só para demonstrar para vocês, eu estou usando o terminal aqui do VS Code, tá? Ctrl+T, ele abre o terminal. Deixa eu fazer um trash aqui nesse terminal. Pronto, Ctrl+T, abre o terminal, ls, todas as pastas que tem aqui dentro. Exemplo 1 é a pasta. Vou entrar aqui no exemplo 1. Entrei e vou ver init, né? Vou inicializar um projeto. Nem preciso disso, tá? Isso não é obrigatório, então vamos deixar para lá. Depois a gente faz com esse vinit e eu mostro para vocês que isso é muito legal, né? Essas descrições do projeto, tá? Por enquanto vamos trabalhar simplesmente com um arquivo simples, tá? E aí dentro do exemplo 1 eu crio aqui um arquivo novo, vou botar aqui main v. Então a gente cria esse arquivo main, e esse arquivo main ele faz parte do módulo que a gente vai definir aqui como main, certo? Na verdade é módulo em inglês, né? Módulo main. E esse módulo main ele vai ter uma função principal, que é a função o entry point, a função de entrada, é a primeira função a ser chamada, tá? Que é a função main, fn main, e
Dentro da mente vai ter um print LN, que ele vai imprimir a linha a linha do Hello World, que é o nosso executável de teste, tá? Hello World. E não precisa de ponto e vírgula, não precisa de nada. Salvar, e a gente vem aqui no terminal e dá um v run ponto. Simplesmente executa a nossa aplicação. Você vê como foi bem rápido. O tempo de compilação dele é muito rápido. Ele não usa LLVM, então você vai ter realmente um pouco mais de velocidade ali na hora de compilar a sua aplicação, tá? Então eu mudo aqui Hello World, salvei, executo de novo, tá? Então legal isso, né? Então essa é a nossa aplicação simples, né? Você talvez não tenha configurado o V, por isso deve estar sem as cores, sem essa colorização. Então eu vou mostrar para vocês os pacotes ou extensões aqui do VS Code que eu utilizei para o V, né? Então no V eu utilizo esse V, Language Support, certo? E utilizo basicamente só esse mesmo, acho que eu não utilizo o VLS. Nesse V Language Support ele tem algumas configurações que eu vou mostrar nos outros vídeos, mas se você instalar ele, automaticamente você já vai ter essas cores interessantes aqui, tá bom? E algumas coisas, né? Isso aqui é do VLS, né? Que é o nosso Live Server, nosso Language Server do V, que depois eu mostro para vocês como é que vocês vão instalar, tá? Então nesse vídeo aqui era mais mostrando a instalação desse V e um exemplo simples ali, tá? Nos próximos a gente vai abordar muito mais isso, né? Também a gente vai instalar o VLS para poder ter essas informações mais categóricas aqui, tá? Do código. Eu vou reduzir um pouco também esse zoom aqui, a gente vai ter uma melhor visualização aqui de toda essa aplicação. Mais um detalhe aqui que eu quero mostrar para vocês é que lembra que eu falei no vídeo anterior que a gente tem o Watch, né? O Watch você consegue editar o seu código e ele vai atualizando sem precisar você ter que fazer a compilação o tempo todo, né? Por exemplo, se eu colocasse aqui Hello World, uma exclamação, e eu salvo, eu tenho que entrar no terminal e tenho que dar um vrun para ele executar, né? Esse vrun ele compila, executa e deleta o executável, tá? Ele não mantém esse arquivo, né? Não cria esse arquivo desnecessariamente. Ele cria só para compilar e executar e depois ele exclui. Então a gente pode utilizar, ao invés de ter que o tempo todo ter que executar o vrun ali, a gente pode simplesmente usar o v watch run ponto, tá? Então um v watch, se eu só dar um clear aqui, né? V watch run ponto, a gente entra no modo de watch, ele observa cada mudança no código e atualiza e compila, recompila quando esse código muda, né? Esse código altera. Então vou colocar aqui em português: olá mundo, exclamação, salvo, e tá aqui o nosso print, né? Ele já executou pra gente sem a gente ter que fazer nada. Então isso é legal quando a gente tem uma aplicação um pouco maior e a gente está num esquema de teste, né, de testar a aplicação ali, modifica um parâmetro, ele já faz essa alteração. Isso aqui é muito válido também porque o V ele compila muito rápido, então você não vai perder muito tempo compilando, sabe? Então por isso que é uma vantagem a linguagem, ela compilar rápido e ter isso, né? Ou se você conhecer o Elixir, né, o Erlang, ele tem essa possibilidade, né? O Elixir tem esse hot reloading ali, porque ele faz essa compilação, não que necessariamente seja rápida, ela é rápida sim, mas não porque ela é rápida como um todo, mas porque ela compila exatamente aquele pequeno módulo ali que está sendo editado, né? Então você tem, diferentemente de uma aplicação nativa que ele tem que compilar de certa forma tudo, né, para poder executar criar o executável novamente, mas mesmo assim você tem isso no V, esse hot reload, que ajuda muito na hora de desenvolver. Na linguagem Go, que é só um parênteses, você também tem isso, mas não nativamente da linguagem, você tem que utilizar uma outra ferramenta, tá bom? Então isso aqui é nativo, eu não instalei nada, só instalei o V e o resto veio por acréscimo, tá bom? Então até o próximo vídeo, onde a gente vai abordar um pouco mais sobre isso, talvez aplicações mais interessantes, para demonstrar um pouco mais esse poder antes de entrar
dentro da documentação propriamente dita e aí criando ali em cima da documentação, tá bom? Então até o próximo vídeo.